Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar com a matemática sétimo ano. Hoje nós vamos continuar o estudo da geometria e eu quero que você aprofunde nesse assunto porque é um assunto lindo, é um assunto fofo, beleza? Então acompanha comigo, vem comigo e vai dar tudo certo. Então, olha, hoje nós vamos ver classificação de ângulos, lembrando que nós estamos na semana 4, PET 2, tranquilo? Galera, eu te falo o seguinte, antes de tudo eu preciso apresentar qual que vai ser a habilidade trabalhada nessa aula. Quer ver? Vem comigo. Utilizar termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. Tranquilo? E agora, Lucas, na semana passada, você ensinou para a gente operações envolvendo ângulos, sim? E ficou faltando uma operaçãozinha, que foi quem? A divisão. E hoje nós vamos fechar ela bonitinha, mas antes nós vamos relembrar algumas equivalências. Ah, professor, equivalências? Sim. Vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos lembrar que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, você tem a simbologia aqui, anota bonitinho para a gente começar a operar. Então, como eu falei, ficou faltando qual? A divisão. E para a gente dar uma continuação bem plena, vem comigo. Então, aqui, ó, divisão de um ângulo por um número natural. Para dividir a medida de um ângulo por um número natural, devemos dividir inicialmente os graus, depois os minutos e, por fim, os segundos da medida por esse número. Quando necessário, devemos fazer as transformações de unidades. Fabi, minha rainha, tudo bem com você? Você está plena para aprender essa aula? Então vamos junto, porque ó, eu quero organização sétimo ano, porque agora o bicho vai pegar. Quer ver? Ó? Olha que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. 40 graus, 20 minutos, dividido por 2. Primeira coisa, arranja um espaço aí, beleza? Vamos fazer juntos? Olha aqui, ó. Olha que doido. Você vai colocar para mim assim, 40 graus, 20 minutos, dividido por 2. Beleza. Eu vou começar com 40 graus. 40 graus dividido por 2. Quanto que dá, turma? Vai dar 20 graus. Beleza? Quando eu faço 20 vezes 2, vai dar o quê? 40. Na hora de subtrair aqui vai dar o quê? 0. 0 graus. Aí eu vou descer quem? 20 minutos. 20 minutos dividido por 2, turma. Quanto que vai dar? Vai dar 10 minutos. Ah, professor, o resto aqui vai dar 0, bonitinho de novo. Porque 10 vezes 2 vai dar 20, 20 menos 20, 0. Ok? Ok. Então, o resultado da divisão vai ser o quê? 20 graus, 10 minutos. Beleza? Sim. Não, professor, mas é de boa. É tranquilo. É de boa. Ah, mas eu vou te mostrar agora, meu querido aluno, um exemplo mais robusto. Quer ver? Olha isso aqui. Galera, então vem comigo aqui para a gente dividir esse número por 4. Então vamos ver aqui, ó. Olha que número lindo. 45 graus. 45 graus. 20 minutos. 16 segundos. Dividido por quanto? Por 4. Como que eu vou fazer isso? 45 graus dividido por 4, você concorda que vai dar 11 graus? E vai sobrar 1 grau aqui? Por que, Lucas? Vamos pensar. 11 vezes 4, 44. 45 menos 44 vai dar quanto? Vai dar 1 grau, não é? Mas eu queria que você pensasse o seguinte. 1 grau é o quê? 1 grau é 60 minutos, concorda? Você vai pegar esses 60 minutos e jogar na casa seguinte. Ah, então peraí. Então na casa seguinte eu não vou ter só 20. Eu vou ter 80. Ah, professor, vê se eu entendi. Porque esse cara aqui, ó, é 60 minutos. Junto com 20 vai se tornar 80? É. Então, 80 minutos. Legal, legal. 80 minutos dividido por 4, quanto que dá, turma? Vai dar? Tcharam, 20 minutos. Beleza? 20 vezes 4 vai dar 80, 80 menos 80 vai dar 0. Aí eu desço quem? O 16 segundos. 16 segundos dividido por 4, quanto que dá? Vai dar
4 segundos. Então, o resto aqui vai dar 0. Ah, professor, então sempre eu posso jogar para a casa seguinte fazendo a equivalência correta? Sim, sim. Então, dá um olho aqui, ó. A divisão desse cara por esse vai dar 11 graus, 20 minutos e 4 segundos. Beleza? Sim? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Fabi, minha rainha, tá de boa? Sim? Cabuloso, né, Fabi? Mas os meninos vão dar conta. Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar. Agora vem a parte mais legal e ao mesmo tempo mais conteudista. É a parte dos nomes, galera. Então, eu queria combinar um negocinho com vocês. Nomes na matemática são importantes, beleza? Porque tudo é em cima de uma base. E a base é feita, na maioria das vezes, por nomes, definições, beleza? Então, aqui, ó, dois ângulos são, vamos ver? Ó, dois ângulos são consecutivos quando possuem um lado comum e um vértice, no caso, o vértice, em comum. Então, ó, dois ângulos são consecutivos quando possuem um lado comum e o vértice em comum. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura que está também no seu PET e vai ficar muito fácil de você assimilar, beleza? Aqui você tem 3 ângulos, tá? Eu estou pensando no ângulo vermelho, no ângulo verde e no ângulo azul. De olho na tela. Quando eu falo com vocês de ângulos consecutivos, eu estou falando desses ângulos aqui, ó, AOB e AOC, por exemplo. AOB é esse ângulo aqui, ó. AOB é esse ângulo aqui. AOC é esse ângulo aqui, ó. Beleza? Olha que interessante, pessoal. Ele possui o vértice em comum e um lado em comum. Qual que é o lado comum? É o lado OA. Tá claro isso? Sim? Vamos ver outros. AOC e BOC. Então, BOC é esse ângulo aqui. AOC é esse ângulo grandão. Beleza? Observem que eles possuem esse lado em comum e o vértice em comum. Beleza? Sim? Agora, continuando. AOB e BOC. AOB é esse ângulo aqui e BOC é esse ângulo aqui. Beleza? Olha que interessante. Eles possuem o vértice em comum e esse lado em comum. Então, esses pares de ângulos são chamados de ângulos consecutivos. Tá claro isso, turma? Sim? Vamos continuar com as definições. Agora, dois ângulos são adjacentes quando, Lucas? Mas antes de passar a definição de adjacente, matematicamente falando, tem hora que quanto mais coisas, mais definições, a nossa cabeça vai até explodindo. Então, antes da gente começar, eu queria conceituar adjacente de uma forma diferente. Adjacente é vizinho, beleza? Coloca essa cabeça. Adjacente é vizinho, é colado, é do lado, beleza? Então, aqui eu vou te passar a definição mais formal, sim? E a partir dela, nós vamos entender na figura matemática, beleza? Vamos ver aqui, adjacentes, de olho na tela. Quando dois ângulos são adjacentes? Quando são consecutivos que não possuem pontos na região interna comuns. Não, professor, como assim? Então, antes de tudo, eles são consecutivos, só que eles não possuem pontos comuns na região interna. Vamos ver aqui, ó. Observando na mesma imagem do slide anterior. Nós temos esse par aqui, ó, AOB e BOC. Por que esses dois ângulos são adjacentes? Vamos entender o seguinte. Vocês concordam comigo que eles são consecutivos? Sim? E olha que interessante, os pontos que estão nessa região estão só nessa região, concordam? Os pontos que estão nessa região aqui, ó, estão apenas nessa região. Então, eu não tenho pontos internos em comum. Entendem isso? Quando eu pego esse par de ângulos, olha que interessante aqui, ó. Vamos pegar esse par aqui, ó. AOB e AOC. Beleza? Vamos pensar nesse par de ângulos. Você concorda que eu tenho regiões internas em comum? Por exemplo, aqui? Sim? Aí eu te pergunto, esses dois ângulos, né? Esse ângulo rosa não, roxo, né? Roxo e
amarelo, eles são consecutivos? Eles são consecutivos, só que eles não são o quê? Adjacentes, porque possuem pontos na região interna em comum. Beleza? Então, relembrando aqui, ó, para ser adjacente, voltando aqui, eu não posso possuir pontos na região interna em comum. Tranquilo. Então, fechou, bonitinho. Agora, nós vamos continuar. O que são dois ângulos complementares? É quando a soma das suas medidas resulta em 90 graus, beleza? Então, um desenho bonitinho seria isso daqui, beleza? 90 graus é esse quadradinho que a gente já viu em aulas passadas, e eu vou te passar exemplos de ângulos complementares. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, pode ser de 30 graus, e esse ângulo aqui de 60 graus. Olha que interessante. A soma dos dois dá 90. Sim? Então, 30 e 60 são ângulos complementares. Continuando. Ângulos suplementares. Quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, quando forma um ângulo raso. Então, vou te dar exemplos aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo seja 30 graus e esse ângulo aqui, ó, seja 150 graus. Quando eu somo os dois, o resultado vai ser igual a quanto? A 180 graus. Beleza? Sim, turma? Tá de boa? Sim? Legal. Agora, esse tipo de par, né, vamos pensar assim, ângulos opostos pelo vértice, é muito comum, principalmente assim, no seu desenvolvimento na geometria. Então, vamos entender a definição para a gente compreender como que ele é obtido. Beleza? Então, vamos ver. Se os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de outro ângulo, dizemos que eles são opostos pelo vértice, OPV. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Professor, vou até tomar uma água aqui em casa, porque, nossa senhora, toma uma água que eu vou tomar uma água aqui. Olha para você ver. Primeira coisa aqui, ó. É uma definição cheia? É. Mas você vai ver que é muito prática. Vamos ver? Então eu tenho vamos pensar, duas retas que se cruzam e eu tenho a formação de 4 ângulos. Eu quero provar para você que as medidas dos ângulos em vermelho são iguais e as medidas dos ângulos em azul também são iguais. Então vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar em aqui A, B e C. Olha que interessante. Você sabe que A mais B é igual a quanto? A 180. Você também sabe que B mais C é igual a 180. Então, essas duas coisas são iguais. A mais B é igual a B mais C. O que você pode concluir aqui, turma? Que A é igual a C. Ah, professor, então é tranquilo. Você está me falando o seguinte, que se aqui é alfa, aqui vai ser alfa? Sim. Se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Se aqui é beta também. Então, se aqui for 150 graus, aqui embaixo vai ser o quê? 150 graus. De boa? Sim? Então, ângulos opostos pelo vértice são o quê? Congruentes. Fechou? Excelente. Beleza. Então, aqui, ó, só para a gente definir aqui bonitinho, olha aqui, ó, o ângulo AOC, por exemplo, ele vai ser congruente ao ângulo BOD. E o ângulo AOB, ele vai ser congruente ao ângulo COD. Beleza? Tananã, 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 tananã. Fechou. Tranquilo? Agora, esse é o momento de muita definição. Esse é o momento que eu quero que você se controle, porque nós vamos fazer o nosso momento Kamehameha. Então, aqui, ó. Nosso momento Kamehameha. Fabi, tá preparada? Porque agora é o momento das definições e eu quero que esses meninos fiquem totalmente a par disso. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Kamehameha! Olha para você ver fogo no parquinho. Vamos continuar, então, com as definições, turma. Então, ó, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é isso, Lucas? Vem comigo.
Olha aqui, ó. Eu vou ter duas retas paralelas, sim? As retas R e S. De olho na figura. Olha para a minha figura. Essas duas retas R e S são paralelas, sim? São retas que não possuem interseção. E eu tenho uma reta que corta essas duas paralelas. Essa reta T, ela é chamada de transversal. Tranquilo? Transversal. E essa reta T, observe que forma 4 ângulos em cima e 4 ângulos embaixo. Beleza? Mas só que esse grupinho de cima é a mesma coisa do grupinho embaixo. Só que eu tenho alguns nomes especiais e eu quero que você saiba todos. Vem comigo então. Ó, dois ângulos são correspondentes. Olha a figura primeiro. Dá uma olhada na figura. Olha para você ver que lindo. Eu coloquei várias situações aqui. Então vamos ver aqui, ó. Dois ângulos são correspondentes quando um está entre as retas paralelas e o outro fora. Não são adjacentes e estão situados em um mesmo lado em relação à transversal. Então eu vou voltar no desenho anterior para você entender. Olha que interessante. Você concorda comigo que o B e o F, um está fora das retas paralelas e o outro está dentro? Sim? E além disso, estão no mesmo lado da transversal, ou seja, do lado direito? Sim? E além disso, eles não são adjacentes? Quando eu tenho isso, eu estou falando que são ângulos correspondentes. E olha que doido, turma. Se eu recortar esses ângulos e colocar eles aqui embaixo, eu vou poder ter uma relação, concordam? Então, por exemplo, B vai ser igual ao F, o A vai ser igual ao E, o C vai ser igual ao G, o D vai ser igual ao H. Beleza? Sim? Então, esses pares que eu acabei de mencionar são pares de ângulos correspondentes. Beleza. Agora, ângulos alternos. Ângulos alternos são ângulos que estão em posições contrárias em relação à transversal. Então, vamos ver aqui, ó. Dois ângulos são alternos internos quando estão situados, né, em lados opostos em relação à transversal, estão entre as retas paralelas e não são adjacentes. Então, por exemplo, esse ângulo aqui com esse ângulo com esse. Agora, olha que interessante. O que você pode afirmar? Que esse ângulo é OPV com esse. E pela matéria que eu passei para você no slide anterior, esse ângulo é igual a esse. Então, por consequência, eu posso concluir que os ângulos rosa ali e os ângulos azul são congruentes, né? Esse par de ângulos são congruentes entre si. Então, se aqui é 50, aqui é 50, por exemplo. Se aqui é 120, aqui é 120. Da mesma forma, eu tenho quem? Os alternos externos. Da mesma forma. Então, aqui, ó, estão em lados opostos em relação à transversal, os dois estão fora e, além disso, não são adjacentes. O que eu posso concluir? Que se aqui é 20, aqui o quê? Vai ser 20. Da mesma forma. Então, ângulos alternos internos ou ângulos alternos externos são sempre congruentes. Agora, vamos ver os colaterais. Então, aqui, ó, dois ângulos são colaterais. Colateral, é o mesmo lado. Colaterais internos, quando estão entre as retas paralelas, de olho na tela, só para vocês terem uma ideia aqui, olha que doido. Entre as retas paralelas, não são adjacentes, sim? E estão no mesmo lado em relação à transversal. Ah, professor, então vamos ver aqui, então, ó. Você concorda que se eu projetar esse ângulo aqui, esses dois ângulos, ó, o ângulo vermelho e o azul são suplementares? Então, olha que top. Eu posso falar que os ângulos colaterais internos, eles somam 180 graus. Então, por exemplo, se aqui é 60, obrigatoriamente aqui tem que ser quanto? 120. Beleza? Sim? E, da mesma forma, eu tenho os colaterais externos, sim? Que também são suplementares. Basta você pegar esse ângulo e colocar ele aqui e provar que são suplementares. Sim? Ok, turma. Essa parte da matéria é muito conteudista, mas eu queria passar só um macetinho para vocês. Ó, os alternos são congruentes, beleza? E os colaterais internos e externos são suplementares. Então, os alternos são, congruentes são, e os colaterais suplementares serão. Então, aqui, ó, os alternos são, congruentes são, e os colaterais
suplementares serão, canta isso umas 50 vezes que vai dar tudo certo, beleza? Fique com Deus e até o futuro. Beijo, turma!